Hoje nós vamos começar uma série de mensagens chamada Avivamento Pessoal. E essa série, na verdade, é uma provocação. Eu quero literalmente te provocar a buscar mais a Deus. Eu creio que um grande incêndio começa com alguma faísca. Começa em algum lugar. E assim como um carro que se move de explosão em explosão, eu creio que o mover de Deus também é assim. Ele vai incendiando o coração de um e de outro e de outro e de outro. E aí o avivamento vem. Que hoje Deus possa nos despertar. E nós vamos começar essa série de mensagens com uma mensagem que eu intitulei Esconderijo de Deus. Esconderijo de Deus. O Salmo 91, versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Muito provavelmente você já ouviu esse versículo. Esse versículo e esse capítulo, Salmo 91, é muito conhecido no meio cristão. Tem muita gente que deixa a Bíblia aberta nesse salmo dentro de casa, porque ele simboliza proteção. E ainda que esse salmo fale da proteção, do cuidado de Deus que nós encontramos na presença do Senhor, hoje eu queria olhar em especial para uma imagem que o salmista, que o poeta apresenta para nós. Esta imagem, o esconderijo de Deus. E quando eu li esse texto, e prestei atenção nessa imagem, eu fiquei me perguntando o que isso representa. Deus se esconde. O que essa poesia quer apresentar para nós? E hoje eu queria tirar algumas lições do esconderijo de Deus. Lições que vão avivar o teu coração, despertar a sua vida. A primeira lição que encontramos nesta imagem, neste lugar, é que Deus quer ser encontrado por nós. Deus quer ser encontrado por nós. Esses dias eu estava brincando com os meus filhos. A Nina tem 2 anos, o Beni tem 4. E às vezes a gente brinca de esconde-esconde. E a minha intenção ao brincar com eles é que eles me encontrem. Então muitas vezes eu me escondo debaixo de uma poltrona pequena, ou debaixo da cama e deixo os pés para fora, para eles verem. Ou então me cubro assim com a coberta e deixo o braço para fora. E o objetivo é ser encontrado. E eu creio que a Bíblia, ao nos mostrar essa imagem do esconderijo de Deus, ela quer, na verdade, falar a respeito do lugar do encontro. De um Deus que quer ser encontrado por nós. E são várias imagens na Bíblia que falam deste lugar. O lugar do encontro, o lugar da manifestação da presença de Deus, o lugar do secreto. E Jesus vai chamar este lugar de o quarto secreto. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. Então o seu Pai que vê no secreto o recompensará. A Bíblia também nos mostra outra imagem, que a Bíblia chama de tenda do encontro. Moisés construiu uma tenda fora do arraial, e este era o lugar da visitação de Deus. E a Bíblia diz que todos aqueles que queriam buscar ao Senhor, saíam do arraial e iam a este lugar, a tenda, chamada tenda da revelação, ou tenda do encontro. Este era o lugar do convite, era o esconderijo de Deus. A Bíblia também nos fala, no livro de Salmos, no capítulo 81, versículo 7, ela chama este lugar de esconderijo dos trovões. Porque quando Deus leva o seu povo para o deserto, ali no Sinai, ele tem um encontro com o seu povo, onde aquele monte começa a fluir fumaça, e a Bíblia nos mostra que Deus fala ao seu povo com uma voz de trovões, uma voz que cala outras vozes. Este é o lugar secreto da revelação de Deus, a montanha sagrada, o Sinai, o esconderijo do Altíssimo. São várias as imagens que nos levam à mesma direção. Um Deus que quer ser encontrado por nós. Quando eu vejo a imagem da sarça ardente,
aquele arbusto que pegava fogo e não se consumia. Literalmente Deus estava chamando a atenção de Moisés, o provocando. O que é isso? O que se passa? Um Deus que quer ser encontrado. E hoje Deus está chamando a sua atenção. Ele está nos provocando de novo. Ele está, de alguma maneira, deixando o braço, deixando a perna para o lado de fora do esconderijo secreto, porque Ele está nos convidando para perto. Hoje eu queria te convidar a chegar neste lugar, o lugar do secreto, o esconderijo de Deus. Sabe, este ano eu tive uma experiência impressionante com o Senhor. Quando passou a virada do ano, normalmente a gente faz as metas, e eu fiz as minhas. E eu decidi que esse ano ia ser um ano diferente, um ano onde eu encontraria Deus assiduamente. Eu queria mais, eu queria buscá-lo. E logo no começo do ano eu fiz uma viagem com meu pai, com o pastor Paulo Davi. Nós fomos para a Convenção Batista Brasileira. Ficamos num hotel. Eu lembro que todos os dias, eu já tinha começado um pouco antes, mas eu colocava o relógio para despertar às 5h20 da manhã e ia procurar a presença do Senhor. Eu encontrei no terraço do hotel um lugar gostoso, tinha uma vista bonita, agradável. Eu subia com a minha Bíblia ali, e então gastava um tempo lendo a Bíblia, lendo a palavra, lendo histórias, falando com Deus. E foi tão interessante porque um dia nesse encontro, a presença de Deus veio e se manifestou. Eu estava lendo o livro de Êxodo, no capítulo 33, e falava que o povo de Israel havia deixado a face do Senhor. O Senhor queria ir embora, porque eles tinham pegado os seus brincos, seus braceletes, pequenas coisas, e aquilo foi a matéria-prima para o bezerro de ouro, que os afastou da presença. E naquele momento, enquanto eu orava, Deus começou a me mostrar pequenas coisas, pequenos brincos, braceletes, situações que me afastaram do lugar secreto. E sabe, tem muita gente que não frequenta mais o esconderijo de Deus. Tem muita gente que já foi tocada, já pisou no Santo dos Santos, já viu a glória, já teve um encontro, mas são pequenas coisas que às vezes a gente não percebe, que nos afastam. E ali naquele dia eu falei: Deus, agora não. Eu quero o teu esconderijo todos os dias. Já faz quase 6 meses que todos os dias de manhã eu tenho visitado o secreto. Eu tenho ido a este lugar do encontro e a minha vida tem sido transformada por Deus. E hoje eu quero, em nome de Jesus, dizer que um avivamento vai começar na sua vida. Se você procurar o esconderijo do Altíssimo, se você for no lugar onde a sarça arde, se você procurar a tenda do encontro, se você procurar o lugar da revelação de Deus, Deus quer ser encontrado por nós. A segunda lição que eu aprendo com esta imagem é que a busca constante e apaixonada é o que nos leva ao lugar da presença manifesta de Deus. A palavra-chave nesse texto é habita. A Bíblia não fala aquele que encontra o esconderijo, aquele que habita, que vive, que mora, que frequenta este lugar constantemente. E sabe, eu creio que muitos de nós não estamos vivendo um despertamento espiritual genuíno, verdadeiro, porque não procuramos a Deus desta maneira, não habitamos no lugar do encontro, não buscamos apaixonadamente, intensamente, diariamente, o revelar de Deus. E a Bíblia, quando nos fala dessa busca pelo Senhor, ela nos fala que essa busca deveria ser assim. O Salmo 63 diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti como uma terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no Teu santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida,
por isso os meus lábios te exaltarão. Que coisa linda! Na outra versão diz, eu te procuro de madrugada. Ah, o Senhor, o teu amor é melhor do que a vida. Uma busca apaixonada. O Salmo 42 vai dizer, assim como a corça anseia por águas. A nossa busca tem que ser assim. Eu consigo ver o salmista vendo o animal, a corça. Ela tem um olfato muito aguçado. Ela consegue sentir o cheiro das águas a quilômetros de distância. Mas nos desertos, quando por algum motivo a corça não encontra águas, a sua pele começa a rachar. E ela começa a exalar um fedor que atrai os predadores. E por isso, ela começa então a procurar água, a cheirar, a ficar procurando desesperadamente. E essa é a imagem que esse texto nos apresenta. A busca por Deus tem que ser assim, desesperada, apaixonada. É como um instinto pela vida. Nós precisamos buscar a Deus desta maneira. A palavra do Senhor diz no Salmo 1, bem-aventurado, feliz é aquele que medita de dia e de noite na palavra de Deus, em todo tempo. É uma busca constante. Jeremias 29 vai dizer, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Aleluia. Deus quer ser encontrado. Mas a presença manifesta de Deus, ela se dá nesse esconderijo, neste lugar. Que aqueles que procuram apaixonadamente, só estes podem visitar. Sabe, eu gosto da imagem, quando a Bíblia nos apresenta Josué, na porta da tenda. Moisés tinha construído esse lugar do encontro. A Bíblia diz que ele ia ali todos os dias e o Senhor então vinha com a sua nuvem de glória e repousava ali, era Shekinah de Deus. E o Senhor falava a Moisés face a face, como quem fala a um amigo. Mas a Bíblia diz que Josué não se apartava daquele lugar, não saía de dentro da tenda. Ele queria o tempo todo, ele procurava o Senhor apaixonadamente. A Bíblia nos fala o mesmo de João Batista. Jesus, quando se refere a João, ele vai dizer, o reino dos céus é tomado por violência, e os que se esforçam se apoderam dele. Jesus estava falando a respeito de João, um caniço agitado pelo vento, o homem do deserto, o homem que se retirava para buscar, que vestia as roupas de Elias, não as roupas dos palácios, e de forma violenta e cheia de autoridade, desafiava os reis e as autoridades do seu tempo, os confrontando em relação aos seus pecados. E por isso ele vai parar na prisão, na cadeia. Mas sabe, aquele homem ainda procurava o mover. Ele ainda ansiava pelo vento do Espírito, e por isso ele diz para os seus discípulos, procurem, vão ver o que se passa, procurem o mover. Vejam se Jesus é de fato o Messias. E os discípulos saem. Aquele homem na cadeia ainda queria respostas. Ele ainda procurava o Senhor. Mas é nessa busca que ele recebe a notícia dos discípulos, que dizem, os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pegadas aos pobres. Feliz é aquele que não se escandaliza. Eles descobriram a presença de Deus revelada na pessoa de Cristo Jesus. Sabe, hoje eu queria te convidar a ser aquele que sente o cheiro do mover, que procura o vento, que procura o esconderijo, que faz isso de forma apaixonada, como João, como Josué, como Jeremias, como tantos homens de Deus. Paulo, que procurava um lugar de oração, que ia para os cantos dos rios procurar a presença. Homens que eram apaixonados. Deus quer levantar uma geração assim, que frequenta o esconderijo, não de vez em quando, que mora, que fica lá, que habita no esconderijo do Senhor.
Eu creio que um avivamento vai acontecer quando esses olhos forem encontrados, olhos de paixão, olhos dos que procuram. Que Deus possa encontrar isso no meio de nós. Quando estudamos as histórias dos avivamentos, vemos que essa busca apaixonada, essa busca constante e disciplinada, aqueles que habitavam no esconderijo do Altíssimo, foram os precursores dos movimentos de Deus. Eu gosto das histórias de John Wesley. Esse homem é chamado de metodista porque ele era metódico. Ele tinha uma disciplina regrada de busca, de oração, de vida. E quando ele está na faculdade, junto com seus amigos, eles montam um grupo chamado Grupo dos Santos. E ali, junto com seu irmão, Carlos Wesley Whitfield, todos os dias pela manhã, às 5 horas da manhã, começava a reunião de oração deles. E nos diários de Wesley, isso se perpetua. Ele velhinho, ele não falha, todos os dias ele está ali. Mas num desses encontros, num desses dias de oração, a presença do Senhor vem, ela se manifesta. Enquanto eles buscavam, enquanto eles clamavam, ela vem em uma alegria, toma conta do coração daqueles jovens, que começam a rir, e Deus usa aqueles meninos, moços, para começar um despertamento espiritual, que varre a Inglaterra, depois se espalha pelos Estados Unidos, se transforma num movimento, numa igreja de pessoas que procuravam ao Senhor constantemente. E sabe, eu creio que hoje nos nossos dias Deus quer levar-nos a este lugar, da busca apaixonada. Deus quer nos fazer como uma corça. Aonde estão aqueles que procuram o mover? Aonde estão aqueles que procuram o esconderijo do Altíssimo? Habitam neste lugar, aonde estão? Existe um livro antigo de Paul Yanshu, chamado A Chave do Avivamento, e ele fala sobre oração. A oração, a chave do avivamento. E ele conta que o despertamento espiritual começou ali na Coreia, quando ele começou a ensinar a sua igreja a orar. Todos os dias, acordava cedo, 4:30 da manhã, e às 5 horas ele estava na presença de Deus. Começou a ensinar isso à igreja. Eles compraram uma montanha que era para ser um cemitério da igreja, se transformou numa montanha de oração. Todas as sextas-feiras, a noite inteira, vigílias de oração aconteciam. E sabe, pessoas apaixonadas, pessoas que procuram a Deus dessa maneira, o encontrarão. Avivamento começa assim, quando acessamos o Santo dos Santos, quando habitamos o esconderijo do Altíssimo. Hoje eu queria te convidar a procurar Deus dessa maneira, desesperadamente, incansavelmente, apaixonadamente. Ele tem mais para nós. Mas sabe, tem ainda uma última lição. O texto vai dizer: a sombra do Onipotente descansará. Os encontros com Deus de alguma maneira nos empoderam. E esse texto vai falar do poder de Deus manifesto, a vida daqueles que o encontraram. E é muito interessante porque, quando eu li esse texto, já li algumas vezes, eu sempre achei que a sombra do Onipotente descansará era uma consequência de habitarmos no esconderijo do Altíssimo. Mas a poesia hebraica, ela é constituída por paralelismos. E aqui existe um paralelismo sinônimo. Você tem que comparar palavra com palavra. Então, Altíssimo está para onipotente. Sombra está para esconderijo. Descanso está para habitação. Ele está dizendo 2 vezes a mesma coisa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Em outras palavras, aquele que dorme na presença de Deus. E sabe, é interessante porque, lendo os comentários, muitos vão dizer que esse salmo foi escrito por Moisés. Muitos acreditam nisso. Que Moisés, quem escreveu esse salmo, ele está falando dos livramentos de Deus no meio do deserto. Mas sabe que, ao ler a palavra, eu me convenci disso. Porque Moisés tinha experimentado o que representa a sombra do
Todo-Poderoso. Ela o tinha alcançado. Se você ler a palavra, em Êxodo 33, o Senhor está na iminência de ir embora do meio do povo. Por isso, Moisés convoca toda a nação para buscarem ao Senhor. Clama para que eles se arrependam dos seus pecados, constrói a tenda do encontro e começa a convidar a todos para procurarem ao Senhor, para clamarem. E dia e noite ele está ali na tenda do encontro. E o Senhor então se agrada de Moisés. Fala, tá bom, meu filho, me diz o que você quer. E Moisés fala, pai, eu quero mais um encontro. Eu quero a tua presença, eu quero te ver, eu quero ver a tua glória. Então Deus fala para ele, sobe a montanha, Moisés. E quando ele sobe a montanha, ele se esconde entre as rochas, o esconderijo do Altíssimo. E a presença de Deus vem e a sombra do Senhor, a sombra de Deus, alcança aquele homem. O rastro da glória toca nele. E naquele instante ele é empoderado pelo Espírito de Deus. Sabe, aqui para mim, se foi Moisés que escreveu, ele está falando, eu fui no esconderijo do Altíssimo, e a sombra dele me alcançou, me tocou, me visitou. E sabe, eu creio que hoje a sombra, o rastro da glória de Deus, vai tocar na vida de pessoas. E elas serão empoderadas pelo Espírito de Deus. Porque na presença do Senhor somos empoderados. Eu vejo tantos movimentos e pessoas procurando autoridade, poder, movimentos dentro da igreja, movimentos sociais, queridos, eu creio em algo. É a presença de Deus que nos empodera. É a sombra do Altíssimo. É a sombra do Onipotente. Mas como que isso acontece? Moisés foi empoderado de duas maneiras. Primeira, revelação. Depois da visitação de Deus, ele recebe as tábuas da lei. A revelação que vem do trono. A revelação que vem de Deus. E sabe, eu creio que o lugar secreto, o esconderijo do Altíssimo, é um lugar de revelações. São vários os exemplos na Bíblia. Eu gosto do exemplo de Simeão e de Ana. A Bíblia diz que Simeão e Ana eram senhores já, que buscavam a Deus constantemente, com jejuns e orações. E por isso, no secreto, o Senhor revela primeiro a Simeão, que ele não partiria, não morreria, sem tomar nos seus braços a salvação da casa de Israel. E por isso, quando Jesus é apresentado e ele toma aquele menino nos braços, na consagração de Jesus Cristo, o Senhor se revela a ele mais uma vez, a salvação chegou. Ele vai dizer, posso descansar em paz. Um homem que frequentava o esconderijo, habitava este lugar. Revelação. Anda da mesma maneira, começa a profetizar, a dizer, a salvação chegou. Ele é o Cristo, Ele é o Messias. E sabe, eu creio que na presença de Deus, o Senhor nos revela as recâmaras do rei. Eliseu, quando orava, Deus mostrava o que se passava dentro do quarto do rei, que era o inimigo do povo de Israel. Sabe, porque na presença de Deus somos empoderados com revelação que vem do trono de Deus. Essa semana eu tive uma experiência tão especial, uma irmã aqui da igreja, muito antiga, que eu conheço desde criança. Ela está participando ali das lives de oração e ela pediu oração pelo seu filho, que ia fazer um procedimento no fígado, algo muito sério. E ela me mandou um testemunho essa semana. Pastor, um dia enquanto nós estávamos orando ali, estávamos clamando, eu vi, era uma sala de cirurgia, e eu vi as mãos mexendo no fígado do meu filho. E eu nunca tive uma experiência dessa, eu nunca tinha visto nada parecido. Mas uma convicção veio no meu coração de que o meu filho estaria bem. E ela me mandou a notícia. Os médicos abriram para fazer a cirurgia e disseram que estava melhor do que eles esperavam. Ele está bem, Michel. Ele está bem. E ela glorificando ao Senhor, porque
no esconderijo do Altíssimo, encontramos revelação da parte de Deus. O Salmo 139 fala que no oculto, no ventre da nossa mãe, nós fomos formados, forjados de forma assombrosa. E ainda que ninguém consiga ver o que se passa no ventre de uma mulher, o Senhor vê. O Senhor vê como nós fomos formados, quando éramos ainda substância informe. Sabe, eu creio que o esconderijo do Altíssimo é o lugar onde projetos, planos de Deus são gerados. É o lugar onde temos acesso a substâncias informes. É o lugar onde temos acesso aos planos maravilhosos de Deus. Esses dias eu encontrei os meus cadernos de oração antigos, de 8 anos, 10 anos atrás. E eu comecei a ler aqueles cadernos. E ali tinham promessas de Deus, que tinham se cumprido na minha vida. Que envolviam o meu casamento, os meus filhos. Tinha ali o programa do culto da arena, eu tinha feito as contas, até estratégia Deus já tinha dado. E quando eu comecei a ler, eu chamei assim e falei, olha só, estava aqui no caderno de oração de 7 anos, 8 anos atrás. Em nome de Jesus, adentra no esconderijo do Altíssimo. Deus vai gerar coisas novas. Mas a Bíblia também nos mostra que neste lugar, no esconderijo do Altíssimo, a glória de Deus tocou Moisés. E quando a sombra de Deus o alcança, ele desce da montanha. E o seu rosto resplandecia em glória. Quando ele desce, a Bíblia diz que as pessoas não podiam fitar-lhe os olhos. Tamanha era a glória, o brilho da presença. Tiveram que colocar um véu sobre a sua face. Pessoas que habitam o esconderijo do Altíssimo resplandecem a glória de Deus. A autoridade espiritual. A autoridade espiritual. Eu creio que Deus quer te dar autoridade. Autoridade. Eu gosto muito da história de Elias e Eliseu. O que me chama a atenção nessa história é que quando Elias é levado aos céus pela carruagem de fogo, fica o manto dele. Eu sempre me perguntei, mas por que isso? Mas eu creio que Deus permite o manto ficar, para que Eliseu nunca esquecesse, que quem o autoriza é o Senhor. Não adiantava ele usar o manto de Elias, não adiantava ele buscar ou galgar uma posição, se o Senhor não fosse com ele. É por isso que Elias pega o manto, toca no rio, o rio abre, e eles passam. Eliseu estava perseguindo aquele homem dia e noite sem parar, e ele pergunta, o que você quer, meu filho? Eu não quero dar continuidade ao teu ministério se a unção, a autoridade de Deus não estiver sobre a minha vida. Eu quero a unção que está sobre você, Elias. E aquele homem de Deus diz, olha, isso eu não posso te dar. Se você enxergar as carruagens de fogo, é sinal de que você conquistou isto na presença do Altíssimo. As carruagens vêm, aquele homem enxerga. E então ele sabia, quando pega o manto, a autoridade, a unção de Deus repousava sobre ele. Ele pega o manto e bate no rio, o rio se abre. Ele passa. E todos que estavam do outro lado, das escolas de profetas, sabiam, a unção que estava sobre Elias, agora repousa sobre Eliseu. Somos autorizados na presença do Altíssimo. Somos empoderados no esconderijo do Senhor. Hoje eu queria, em nome de Jesus, te desafiar a procurar este lugar onde a presença do Senhor nos empodera. Você tem colocado a tua cama na sombra de Deus? A sombra do Senhor tem te empoderado? Deus tem coisas maiores para fazer entre nós. Essa semana eu aprendi uma oração com o senhor velhinho. Ele é o líder de um movimento de empresários no mundo. E ele nos ensinou uma oração simples.
todos os dias ele acorda de manhã e ora assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? O que o Senhor tem para mim hoje? E de glória em glória, de visitação em visitação, ele é usado por Deus. Sabe, o meu desejo é que você seja usado por Deus, que os sinais do Senhor te acompanhem, que Deus faça maravilhas, milagres, que Ele opere em nós e através de nós. Por isso eu queria te convidar a hoje adentrar neste lugar, procurar o esconderijo do Altíssimo, de forma apaixonada, vibrante, incansável, mas que a sombra dele possa vir. Que o rastro de glória te alcance, que você hoje saia transformado, porque a presença de Deus, ela nos transforma. Foi a presença de Deus que transformou a minha vida, foi a presença do Senhor que me transformou completamente. Hoje eu gostaria, enquanto nós cantamos, que você clamasse, que você o procurasse, que você dissesse: eu quero, eu preciso. Eu creio. Nós vamos entrar neste lugar e a presença de Deus vai se manifestar entre nós. Enquanto nós cantamos essa canção agora, declare com fé, em nome de Jesus, peça para que a presença de Deus venha, que Ele se manifeste. Comece a clamar agora. Diga: eu não quero mais abandonar o Santo dos Santos, eu não quero mais deixar este lugar, eu quero a Tua presença de novo, de novo, de novo, eu quero habitar. E aí sim, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 do outro lado, as pestes não nos atingirão. Quando estamos indo na direção da vontade de Deus, Ele nos empodera. Nós vamos ver sim o pão caindo do céu de novo, nós vamos ver as águas fluindo da rocha, nós vamos ver a glória de Deus. Exércitos cairão, porque é o Senhor quem nos empodera. Quem pode com aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo? Quem pode com aqueles que andam à sombra do Deus Todo-Poderoso? Quem pode? Você vai lutar as tuas batalhas como? Você vai lutar as tuas batalhas como? Sozinho? Hoje eu quero te convidar: anda na presença do Altíssimo. A sombra dele vai te guardar. Se você deixar, se você o buscar, se você procurar, sim, as pestes sairão em retirada. Os empecilhos, as muralhas cairão, porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Eu quero andar na sombra do Altíssimo, eu quero que ela me alcance, que hoje a glória de Deus toque você. Não importa se você está me vendo pela televisão, ouvindo pelo rádio, ouvindo no celular, hoje a glória de Deus vai chegar. Eu quero te convidar a procurá-lo, a clamar por Ele como salmista: o teu amor é melhor do que a vida, o Senhor é o meu Deus, eu te amo.